Vamos para a área de tempo. Olá, essa é a aula falando sobre o trabalho relacionado à gerência de tempo. Então, vamos trabalhar com gerenciamento de tempo, que inclui todos os processos necessários para garantir que o projeto será realizado no prazo previsto do planejamento do projeto. Então, nós estamos aqui na fase de planejamento do projeto e nós vamos desenvolver o gerenciamento do tempo. Quais são os processos relacionados ao planejamento do tempo? O 6.1, definir as atividades. Identifica todas as atividades em cada pacote de trabalho. Depois nós temos sequenciar as atividades. Identifica os relacionamentos de dependência entre as atividades. E o 6.3 é estimar os recursos das atividades. O que são necessários? Quais são os recursos necessários para realizar aquele trabalho? Então temos de estimar os esforços necessários para realizar aquele trabalho e também verificar quem vai fazer aquele trabalho e o que ele precisa para realizar aquele trabalho. 6.4. Estimar as durações das atividades. Então nós temos de sabermos calcular quanto tempo vai levar para realizar aquela atividade. E por último, 6.5, desenvolver o cronograma. Então aplicar as atividades, depois de estimar toda a duração da atividade e os relacionamentos, ou seja, sequenciar as atividades, aí nós vamos ter o cronograma, ok? Então vamos aqui para... A gente já tem a EAP, que já tem algumas atividades definidas. Vamos para o 6.2, que é sequenciar atividades. Lembrando, existe duas formas de sequenciar atividade. Pode ser através do WBS Chart Pro e também através do MS Project. Nesse primeiro momento, vou explicar para vocês como é que faz com o WBS Chart Pro. A gente vai sequenciar. Então, vamos aqui passar para WBS Chart Pro. Está aqui. Esse é a API que a gente construiu. Agora nós vamos sequenciar essas atividades. Então, para sequenciar utilizando o WBS Chart Pro, aqui nós estamos no WBS Chart, né? Vamos passar para New Network Chart, a Network Chart View. Tá? Então, nesse estilo aqui, a gente pode sequenciar as atividades. Para isso, preciso apenas aqui a gente... vamos aqui pelo o projeto em si, o início, processo de início, que aqui tem um termo de abertura e aprovação. Então, o termo de abertura ele vem antes de aprovação. Então, vocês desenvolveram o termo de abertura, aí foi feita a aprovação. Depois de aprovação do termo de abertura, que é feita aí o escopo. Para isso, a gente cria um link. Toda vez que você criar um link, você clica aqui em cima da atividade, né, qualquer lugar, e puxa e solta aqui na outra atividade. Então aqui nós já estamos em plano. Então o primeiro processo é início, depois a gente passa para plano. Né? Então, gerenciamento do plano, plano de gerenciamento. É isso. Então a gente vai começar, caso você tenha errado, como no caso aqui eu errei, eu posso deletar aqui esse link. Tá? Então, clica no link. Dois cliques aqui no link. Delete. Tá? Então, a gente vai fazer aprovação. Depois a gente vai criar o escopo. Depois do escopo, ó, a gente vai fazer o sequenciamento aqui. O escopo foi a criação da EAP. Então, nós estamos trabalhando com EAP. Aí a gente vai fazer agora o tempo, né? Gerência de tempo, e depois gerência de custo. Ó. Esse aqui é a criação dos planos. Plano de escopo, plano de tempo e plano de custo. Terminados aí, a gente vai fazer a entrega do plano integrado. Tá? Então, aqui poderia-se criar uma nova atividade, uma entrega do plano integrado. Depois do plano integrado, é que a gente pode passar para execução. E existe a diferença. Aqui eu estou criando apenas um plano. Depois eu vou executar o que eu planejei. Tá? Então, veja aqui,
eu posso criar uma nova atividade aqui, uma nova tarefa, chamada-se plano integrado, ou entrega do plano integrado. Ele, como vai ser um marco, o milestone, vamos botar duração 0 e dar OK. E aqui no final, ou como a gente vai fazer o último é o custo, então a gente pode fazer esse link. Então, tá aí o modo de como fazer o sequenciamento via WSChart Pro. Eu vou diminuir um pouco o zoom. E aí, quando a gente termina o plano integrado, fez o plano de gerenciamento integrado, agora nós vamos para a execução. A execução, depois do plano integrado, a gente já começa os requisitos, modelagem, implementação. Tá? Então vamos lá, botar a visualização. Então eu crio um link aqui, ó, entre plano integrado e requisitos. Tá? Depois de levantar os requisitos, eu faço a modelagem, né? Ou seja, você pega os requisitos do software, faz a modelagem, depois da modelagem que é feita a implementação ou codificação. Bom, dentro da modelagem existem subdivisões. Para vocês fazerem essas subdivisões ou colocar essas tarefas, detalhar essas tarefas, vocês vão ter de estudar engenharia de software, né? Ou já estudaram engenharia de software, apenas tem de colocar aí algumas partes que são importantes para fazer a modelagem de um software. Tá? Depois de feita a implementação, a gente vai passar agora para, depois da implementação, controle. Né? O controle, ainda não estamos aqui na área de controle, mas vocês devem olhar, isso aqui é os alunos que vão ter de verificar e olhar nas aulas relacionadas a controle e monitoramento e verificar quais são as atividades que devem ser colocadas aí, tá? Vai ficar em aberto. Depois de terminar o controle, aí passa para encerramento, implantação do sistema, treinamento do usuário e a documentação do usuário. Então vai lá, New WSChart Pro. Depois aqui da implementação é feito um link para controle. Depois de controle é feito o link para encerramento. Então, implantação. Depois da implantação pode ser atividade em paralela, no caso implantação e treinamento pode ser junto, tá? E depois que terminarem os dois, aí pode se fazer o treinamento ou documentação do usuário. E aí nós temos o sequenciamento das atividades, tá? Então, contemplando aí todos os itens, né, no início, termo de abertura, aprovação, plano integrado e um marco aqui chamado plano integrado, que é a entrega do plano integrado de planejamento. Depois a gente passa para a execução, os requisitos do sistema, a modelagem do sistema e a implementação, que é a codificação do sistema, tá? E aqui o controle e monitoramento, que está o controle, né? E depois do controle vai passar para a implantação, que já estamos num processo ou fase, né, do projeto chamado encerramento, que é a implantação, o treinamento e a documentação do usuário. Ok? Essa é a forma como vai ser feito o sequenciamento das atividades utilizando WSChart Pro. Tá? Eu vou salvar isso aqui com um novo arquivo para não alterar o outro, tá? E daqui eu vou botar tempo 1, ok? E vou mostrar para vocês como é que é feito também o sequenciamento no MS Project. Tá ok? Vamos dar uma olhada aqui no processo. Então, aqui nós estamos no gerenciamento de tempo, o processo 6.1 define as atividades. Ele aqui, no caso, vamos falar de gráfico de Gantt. EAP, a gente já viu que é EAP, marco e milestone. Então vamos pegar, nós estamos nessa visão New WSChart, né, aqui do sequenciamento. Vamos passar para a visão Gantt Chart, ou aqui ó, no menu de atalho, ou aqui.
Então vamos pegar aqui essa visão Gantt chart, viu? E veja que a gente sequenciou as atividades desse projeto. Tá? Então, início, dia 10/11, nós temos aqui um cronograma feito aqui de acordo com os prazos que passaram para mim sobre essa disciplina. Então, dia 10 de novembro, 10/11, né, que é começar feito o primeiro trabalho, que é o trabalho 1, TB01, que é o termo de abertura. Então, dia 10/11 até o dia 14/11. E depois é feita a aprovação. Vão utilizar 3 dias para fazer essa aprovação, de 15 a 17. Né? Então é feita a aprovação nesse tempo aí, é avaliado esse termo de abertura e feita a aprovação. Depois, na aprovação, passa-se para o escopo, né? Definir o escopo do projeto. Depois tempo, para sequenciar, depois custo. Até aqui a aprovação, as datas já foram colocadas, mas esses demais não foram colocadas data. Veja que todo aqui está um dia. E aqui um exemplo de um marco, o milestone. Então, marco milestone. Dê uma olhada no... Aqui, ó, marco milestone. Dê uma olhada na aula número 4, execução e controle, e verifique o que aqui o que é marco ou milestone. Então está aqui definir as atividades, né? Dê uma olhada em marco ou milestone. Marco ou milestone é representado por esse losango no diagrama de Gantt, está aqui, losango, e ele é evidenciado através de duração zero. Então, aqui o plano integrado é uma data importante, marco ou milestone são datas importantes, então essa aqui é a data de entrega do plano integrado. Tá? Bom, ainda tem mais coisa para ser feita, né? Para desenvolver esse cronograma final, ainda no diagrama, no plano de tempo, precisa-se mais coisa. O que? Sequenciar atividades. Então, para sequenciar a atividade, temos de falar do método de diagrama de precedência. Então, você tem de estudar lá na aula o que é esse diagrama de precedência. Tá? O diagrama de rede. Aqui o diagrama de precedência e diagrama de rede. Tem um exercício para vocês fazerem. E aqui tem também as dependências obrigatórias que você tem de entender, as dependências arbitrárias e a dependência externa. E depois tem os tipos de dependência de cada atividade, que é a dependência término-início, início-início, término-término, tá? E início-término. Então, todos isso aqui você tem de olhar na aula e verificar como é que elas funcionam, tá? E aí a gente vai sequenciar atividades. Bom, para a gente fazer a sequência de atividades, a gente vai utilizar agora o Chart Pro, mas vamos startar o MS Project. Para isso, quem conseguiu integrar os dois aplicativos, é só clicar que ele já vai abrir esse arquivo desse modo como está aqui, já sequenciado. Tá? Ele vai importar todas as informações para o MS Project. Então, só clicar aqui, dá OK, salva. Aqui não é o trabalho 3, né, que já está. Então, vou voltar aqui, GE Finanças, Pessoal, Project. E aqui salvar. E vamos esperar ele startar o MS Project. Tá aí? Veja que tá aqui, ele já traz toda aquela sequência que a gente já estimou, tá? Então tá aqui. Agora nós vamos aqui o marco milestone 22 de novembro, tá? Então é isso. Porém, para as pessoas que não conseguiram integrar, a forma de fazer alternativa é essa. Veja só, arquivo, vou fechar aqui esse daqui. Não vou salvar.
Então vamos lá. Eu vou pegar o project, startar ele sem chamar ele pelo gerenciador, vou fazer um projeto vazio, tá? E a partir daqui eu vou digitar tudo o que é preciso nesse outro. Tá? Ele pede para salvar aqui, mas eu vou reabrir ele de novo. E como ele está linkado, ele pede para salvar. Então vamos lá. Eu vou criar aqui o primeiro. Nome da tarefa, eu vou botar aqui o nome do projeto. Gerenciador financeiro pessoal. Qual é a primeira atividade? Vamos botar os processos. Início, plano, execução, controle, monitoramento e controle e encerramento de projeto. No início, a gente pode colocar uma subtarefa aqui e inserir tarefa. Vamos colocar abaixo dele. Então vamos botar aqui inserir tarefa. Aí seria termo de abertura no início, né? Aqui, ó, esse botão aqui, recuar a tarefa. Então você clica aqui, que aí essa tarefa aqui é uma subtarefa de início. Vamos colocar mais outra tarefa. Inserir tarefa. Agora seria aprovação. Tá? Recuar também para... Opa, deixa do jeito que está aqui. Vamos ver se... Tá. Então veja que aí essas duas tarefas que a gente inseriu agora é subtarefa de início. Então vamos... Aqui você pode expandir ou exibir ou ocultar, né, as tarefas de início. E agora em plano. Então clica aqui em execução, coloco lá. Inserir tarefa, mais outros, vamos colocar 3. Inserir tarefa. Seleciono aqui as 3 e boto aqui recuar, que aí faz parte do plano. Aí quais são as 3 tarefas? Escopo, tempo e custo no plano. Então escopo, tempo, custo. Execução, nós temos também 3. Requisito, modelagem e implementação. Vamos utilizar a mesma estratégia. Clica aqui em controle, bota inserir tarefa. Inserir mais outra tarefa, são 3. E seleciono as 3 tarefas. E aqui, ó, recuar. Aqui, escopo. Opa, execução, requisitos. Aí, modelagem. Implementação. No controle, a gente não colocou nada no controle. Os alunos que vão ter de procurar o que tem de ser colocado aí no controle, tem de se apontar, é obrigatório apontar. Aí vamos para encerramento. O que tem em encerramento? Aí aqui eu coloco implantação, treinamento e documentação. Deixa só documentação do usuário, né? Aqui seleciono os 3 e recuo para saber que um faz parte do outro, tá? Aqui, atividade precedentes. Então vamos aqui expandir todos e veja o que é atividades precedentes. Termo de abertura. Aqui, termo de abertura, vamos definir a data do termo de abertura. Então dá 2 cliques. Aqui, início, dia 10.
do 11, né? Isso que a gente colocou lá, 10 do 11, 10 de novembro. E termo, dia 14 de novembro de 2016. Então tá ok aqui. Ele está perguntando se é continuar, mover a tarefa para que inicie antes da data de início do projeto. Vamos dar ok. É porque a gente não definiu a data de início, mas agora ele já regulou. Aprovação. Vamos definir aí a aprovação. Aprovação. Início dia 15 de novembro, né, de acordo com o cronograma, e término dia 17 de novembro. Bom, então tá aí. 10 a 14 e 15 a 17. Agora, como a gente precisa fazer as precedências, o link, né, aquele link que eu tinha feito com o anterior, ou seja, a aprovação, ela vem depois do termo de abertura, desenvolver o termo de abertura. Então, para isso, é só eu colocar aqui que o trade, que é um precedente de aprovação. Aqui eu olho, aqui ó, o código é o 3, termo de abertura é o 3. Então eu coloco o 3 aqui, que ele faz o link. Vamos aqui olhar. Ó, antes, quando não tinha o 3, veja, não tinha nenhum link entre as atividades. Ó, não tem nenhum link. Observe aqui que não tem nenhum link. Mas a partir do momento que eu coloco aqui o 3, tá? Ele faz o link. Então, significa dizer que agora o termo de abertura, aprovação, ela é uma atividade que só inicia depois que finaliza o termo de abertura. Aí aqui, o escopo. O escopo ele só vai iniciar depois que for aprovado. Então, eu coloco aqui precedente 4. O tempo, precedentes 5 ou 6. Tá? Tem de olhar aqui, ó, o código 6 é de escopo. Então, o tempo só vai começar depois que o escopo for finalizado. Então, 6. O custo pode ser feito em paralelo ou pode ser feito depois que depois que termina o tempo. Tá? Se eu colocar aqui, ó, 7, ele está linkando, tá? Dizendo que depois que eu termino o tempo, ele começa o custo. Ou então eu posso colocar 6 aqui também. E aí ele fica em paralelo. E posso ajustar ele em paralelo. Ele não está em paralelo, mas vamos deixar por isso aqui com 7 mesmo, né? Um atrás do outro. Requisitos. Os requisitos, ele só vai começar a partir depois que a gente colocar lá, do jeito como a gente fez aqui, colocamos aqui, não tá, né? Mas se você olhar no 1, vamos aqui abrir o 1, não vou abrir o 1 não, senão ele vai fechar o project. Então, lá tinha o marco do plano, ou seja, do gerenciamento de plano, é a entrega do plano integrado, que tinha um nome, plano integrado. Então, vamos colocar aqui uma nova tarefa, tá? Chamado plano integrado. É um marco. O marco é evidenciado pela duração 0, tá? Então tá aqui. E ele só vai ser entregado depois que finalizar a última tarefa aqui. No caso seria 7. Tá aí, ó. Ele já supôs que não, termina no dia, ou 7 não, dia 22. Não, o custo é o 8. Então depois que eu terminar o custo, aí é que é feito o plano integrado. Como ele é duração 0, evidencia uma marco, veja aí, a marca ou milestone é evidenciado pelo losango no diagrama de Gantt. Tá? Então é feito desse modo aí. E aí você pode fazer os demais utilizando essa mesma ideia, tá ok? Então, para quem não fez aí a integração, o modo como a alternativa que você deve fazer é essa daí, tá ok, gente? Até mais, vamos para o próximo passo. Então, com a ferramenta Pro e o arquivo que a gente criou lá, utilizando a AWS Chart Pro e com o Project, integrando com o Project, ou quem não integrou, criou diretamente no Project, nós vamos aqui falar um pouco sobre
as dependências e o diagrama de rede. Então aqui nós estamos utilizando o diagrama de Gantt, né? Falar um pouco sobre predecessor, o que é esse campo, né? Que mostra aqui qual a atividade que vem antes. E se você olhar na aula, nós estamos aqui, tipo de dependência. Então, cada atividade, se você der um duplo clique nela, tá? Ela tem esse tipo de dependência aqui, ó, predecessora. Aí você pode, aqui no caso ID, como eu coloquei ID, o padrão ele vai colocar término e início, mas você pode escolher o outro, início a início, iniciar juntamente, término a término, início a término. Vamos colocar um término a término aqui. Olha, de acordo com o cronograma que a gente tinha anteriormente, né? Entrega de termo de abertura. Colocou aqui uma macro. Então, vou colocar aqui, antes da aprovação, ter uma entrega do termo de abertura. Duração 0. Né? E vou colocar aqui, ó, dá 2 cliques nela, ela vai abrir. Eu vou escolher a tarefa anteriormente, termo de abertura, tá aqui, ó, termo de abertura, e colocar término início, não, vou colocar término a término. E vamos colocar aqui ok, ou seja, ó, já mudou, ó, término a término. E como ele é uma macro, né, então tá aqui 0 dias. Tá aí predecessora e tá aqui a sigla término a término, ETT. Início é I, né? Então todos vocês conseguem ver aqui. Se for mais de uma atividade, você pode colocar aqui outra, tá? Escolher qual é a atividade ou colocar o código da atividade. O código aqui, ó, né, termo de abertura, código 3, tá? E aí você pode sequenciando isso aí, essas atividades aqui nesse campo predecessor, dando um clique duplo na atividade e escolhendo a atividade e depois escolhendo o tipo de dependência, tá? Então aqui a gente já falou sobre o método do diagrama de dependência, diagrama de rede e as dependências, tá? Então voltando ao project, existe várias visualizações. Aqui nós estamos visualizando o diagrama de Gantt. A gente pode visualizar linha de tempo, tá? Pode fazer uma visualização também, planilha de recursos, controle, gráfico de recursos, tá? Tem outras visualizações. Tem um que mostra o diagrama. Então, o modo, se de repente a gente quer ver o diagrama de rede, ó, tá aqui o diagrama de rede. Caso ele não esteja aí, vem mais modos de exibição e procura aqui, ó, diagrama, gráfico de Gantt detalhado, tá? Você vai procurar nesses modos de exibição o diagrama de rede. Então tá aqui, você aplica, aí tem aí o diagrama de rede. Pode diminuir a visualização para você enxergar aqui, ó. Veja aqui no diagrama de rede já existe aqui o sequenciamento, que a gente fez o sequenciamento de algumas atividades, tá? E quando a gente vê aqui uma linha vermelha, que já é a indicação do caminho crítico desse projeto, tá ok? Vamos voltar para o diagrama de Gantt, tá? Que tem mais coisa para a gente fazer. Então vamos aqui, então tipo de dependência. Agora vamos estimar os recursos das atividades, né? Então a próxima etapa é na 6.3, estimar os recursos da atividade. Então veja só, como é que a gente estima? Eu preparei aqui um pequeno aqui RH, tá? Quais são os recursos humanos que teria nesse projeto, né? Só para a gente ter uma noção, é totalmente didático, né? Então, gerente de projeto, analista de sistema, programador 1, programador 2 e o DBA. E aqui o salário dele, retirado dessa fonte aqui, ó, training.com, página salário, tá? Então vamos lá. Como é que a gente faz para colocar? Primeiro a gente vai aqui
procurar planilha de recursos. Acho mais interessante começar por aqui. Nome do recurso. Primeiro, gerente de projeto. Outro recurso. Começar aqui, analista de sistema. Ele coloca aqui iniciais, você pode alterar. Eu boto aqui, ó, gerente de projeto, iniciais eu boto GP. Analista, iniciais AS, pode ser assim, analista de sistema, tá? O padrão ele coloca apenas a primeira letra aí. Programador 1, bota P1, programador 2, P2. Para abrir essa guia, só dá um clique duplo aí na atividade. O que está faltando mais? DBA, administrador de banco de dados, administrador de banco de dados, tá? E aqui eu vou colocar DBA, né? Conhecido aí, DBA, tá? Ok. Bom, aí aqui tá. Nós vamos trabalhar com grupo de unidade de material. Vamos trabalhar apenas com horas homem ou hora homens trabalhada, tá? Então vamos lá. Aqui eu devo uma pequena explicação aqui, ó, atenção. Veja só, o gerente de projetos, ele normalmente, o júnior, ele recebe 2.995, no pleno 13, sênior 15, analista 4, tal. Então todos aqui tá o salário de todos eles. Programador Java. Agora aqui nós vamos pegar as horas trabalhadas. Então nós temos no mês, em média, 22 dias úteis trabalhados, vezes 8 horas por dia que a gente trabalha. Então dá em torno de 176 horas no mês. Então o custo homem-hora é pegar esse salário aqui, eu vou pegar todos eles em junho, e dividir por 176, que aí nós temos o valor de 1 hora trabalhada. Tá? E a tabela ficou mais ou menos assim. Gerente 73,83. Analista 27,05. Programador 14,20. 14,20. E administrador 22,28. Pronto. Tá aí os nossos recursos, né? Recurso de pessoal, né? Recurso de pessoas. Então são vários, mas porém a gente vai trabalhar apenas com esse aqui, recurso de pessoas. Os demais, materiais, equipamento, facilidade, suprimento, isso vai ser critério de vocês, caso vocês queiram colocar. Porém, para não dificultar o trabalho, não aumentar a complexidade, vou trabalhar apenas com esse e mostrar com um recurso didático como é que você verifica que o project calcula essa mão de obra. Então a gente agora vamos voltar de novo para o gráfico de Gantt e vamos fazer o seguinte, vamos alocar as pessoas. Então veja só, o termo de abertura, e a gente utilizou o gerente de projetos para fazer esse termo de abertura, tá? Então o termo de abertura a gente pode pegar aqui quem é o recurso responsável, nome do recurso, tá aqui, ó, gerente de projeto, colocar apenas ele, pronto, tá lá. A entrega não vou colocar aqui porque normalmente quando eu coloco um recurso ele se torna um pouco caro, mas vamos lá. Verifique que recurso de gerente de projeto, o salário é muito alto, então toda vez que você aloca numa atividade, o PROT vai calcular, 8 horas vezes aquele valor dele, que é 73, então muito cuidado. Quem vai fazer a aprovação?
A aprovação é o patrocinador. Quem faz a aprovação é o patrocinador. Então aqui a gente não colocou, mas vamos colocar aqui um novo patrocinador. Dá ok. Pronto. Esse é o patrocinador, é o recurso que é responsável pela aprovação. Quem vai desenvolver o escopo? Tá? O escopo do projeto. No caso aqui, analista, DBA. Tá? No caso eu estou olhando aqui que foi mencionado no outro, analista, DBA, analista de sistema e DBA. Então, coloquei esses dois caras aí para ser analista, administrador de banco de dados e analista de sistema para desenvolver o escopo. Tá? Então veja aqui que todos eles já mostram o que foi colocado. Agora, quem vai fazer o gerenciamento de tempo? Também eles, né? Ou seja, o administrador e o analista. Quem é de custo? Administrador de banco de dados. Você pode colocar a letra, a primeira letra, que ele já entende. Então aqui é administrador e analista. Então, quem vai desenvolver o plano integrado? Agora aí é o gerente de projeto. Foi mencionado aqui, ó, gerente de projeto. Tá? Aí a execução, quem faz os requisitos também é analista, modelagem, é o analista e o gerente de projeto. Ou analista e o administrador. A implementação, aí entra os programadores e tal. Então, é desse modo aí como são inseridos esses recursos de pessoas. Tá? Então, voltando aqui o arquivo. Então, estimar os recursos das atividades é feito dessa forma aí. Tá? Agora vamos aqui na planilha de recursos, ver alguns detalhes. Tem as opções aqui para você visualizar a alocação desse recurso. Então, formulário de recursos, formulário de tarefas, gráfico de recursos. A superlocado ainda não está desse modo. Planejador de equipe também não tem. A gente não trabalha com isso. Uso dos recursos. Então, aqui nesse uso dos recursos dá para a gente verificar aqui, ó, na alocação, né? Então tá aqui, ó, uso do recurso. Primeiro, termo de abertura, né? Então tá aqui 8 horas do gerente de projetos, né? Foi alocado 8 horas. Ele já está com 24 horas, ou seja, foi normalmente esse termo de abertura precisou de 3 dias úteis para ser desenvolvido. Então, 3 vezes 8, 24. Analista de sistema, 20 horas. Então, observe que ele foi alocado. Aí está aqui os dias úteis dele. É no escopo, 8. Depois ele foi alocado no tempo. E depois ele foi alocado 4 horas no custo. Por isso está dando aí 20 horas. 4 horas, no mínimo deve ser porque ele é compartilhado com o administrador do banco de dados. Tá? E aí ele faz essa alocação, é rateada. Então se você bota 2 pessoas, e aí ele quebra essas 2 pessoas, 4 horas para um, 4 horas para outro. Bom, e aí nessa visualização aí vocês conseguem ver o uso dos recursos, pessoal. Então vamos para o próximo passo agora, estimar a duração das atividades. Então se você olhar aqui no slide, falando sobre estimar os recursos da atividade, uma observação importante: o custo de um projeto é definido pelo custo da utilização dos recursos. Então, aqui nós estamos já trabalhando com o custo do projeto. Então, desenvolver o custo do projeto, a gente já está trabalhando. Então, essa atividade, tempo e custo, ela é feita de forma paralela. Então, a gente vai ter de modificar lá o projeto para que seja feito de forma paralela. Então, vamos lá no projeto, gráfico de Gantt. Tá?
vamos ver que tempo e custo, ela vai ser feita de uma forma paralela. Então, quantos dias vai precisar para ser feito? Tá? Então a gente vai no cronograma, nós estamos no trabalho. O trabalho 2 está relacionado ao escopo, que é entregar a EAP. Então vamos só modificar aqui para a gente colocar uma marco, né? Chama entregar EAP. Aqui eu estou trabalhando com calendário antigo, né? Então, normalmente para entregar a EAP, como foi anunciado o primeiro calendário, era ser entregar dia 24 de novembro. Então aqui é uma marca, então é 0. E aqui seria para entregar aqui, ó, o trabalho 2, 24 de novembro. Então, vamos pegar aí a data, 24 do 11. Tá aí. Esse entregar EAP, ele depende do escopo. Então, eu vou dar um duplo clique aqui e vou colocar que ele depende do escopo. Cadê o escopo aqui? Tá? E ele aí pode ser termo início, não, termo. Vamos botar termo. Tá? Ou seja, terminou, termo. Bom, tá aí. Esse é um marco, né? Losango aqui definindo a marco. Então, entregar EAP. Bom, então depois do dia 24, aí aqui a gente já pode passar para o dia 25 ou continuar no dia 24, tá? A gente vai começar ao tempo e o custo. Então aqui eu vou mudar agora a precedência, em vez de ser o tempo, tanto que em vez de depender de escopo, ele vai depender agora de entregar EAP. Tá? Então entregar EAP, tempo, custo, também entregar EAP. Fiz uma modificação aí. Pronto. Agora os dois, eles podem ser feitos em paralelo. Aqui a data não ficou correta, tá? Por causa do escopo que só tem um dia. Então vamos alterar, botar mais dois ou 3 dias para dar no dia 25. Deu no dia 22, 24. Então tá aí, 6 dias. Aí ele foi pro dia 25. E aqui era para ele se ajustar, manda salvar para ver se ele se ajusta. Ou seja, tá. Então vamos fazer início termo. Vou mudar aqui início termo. Botei termo, mas não deu certo. Início termo. Também não. Então vamos botar termo início. Vamos deixar aí. Pronto, por aqui. Eu quero que ele pare. Vou deixar aqui dia 24 no escopo. E no dia 25 é AP. Pronto. É a entrega da IAP. Então tá aí. Ajustei. Né? Como tem várias coisas automáticas, ele já ajustou aqui. Ó. Tempo e custo também vai começar no dia 25. Tá? Então tá aí. Dessa forma. Agora, quanto tempo a gente vai levar para desenvolver o trabalho 3? Tá? Começa aí no dia 24 ou 25. Ali está pedindo, vou ajustar de novo ao cronograma. O cronograma aqui fala que é no dia 24 que a gente tem que entregar a EAP. Não é dia 25, então vou reduzir aqui para 4 dias aqui. E aqui vou colocar o dia 24, quinta-feira. E dou sim, né, para mover todas as atividades, para ajustar. E o tempo aqui vai começar no dia
também começa aqui no dia 24, né? Um entrega um e já começa o outro, tá? E aqui essas atividades elas são em paralelo. Ela vai depender de quem? Dessa entrega da EAP e vão ser feitas em paralelo. Quantos dias? Aqui, ó. Ela vai terminar no dia... Era para ser entregue no dia 1º de dezembro. Então, é só eu marcar aqui quem é o fim. Que é o fim, ou seja, 1º de dezembro. Tá? E vou colocar o fim desse aqui também, 1º de dezembro. Pronto. Início. Com início aqui, ele está marcado aqui como, dependendo da entrega, eu vou dar um clique. Terminou a entrega, inicia o outro, né? O início, posso ajustar aqui manualmente, que é no dia 25 de novembro, ou 24, e aqui também 24 de novembro. Tá aí o calendário. E fim no dia 1º de dezembro. Bom, o plano integrado deve ser entregue no dia 1º de dezembro. Então, posso colocar dizendo que tempo e custo deve ser terminado um dia antes, né, do plano integrado. Mas por enquanto aqui não está dando problema, tá ok? Então fica aí. Então, olhando aqui o calendário, então o dia 24 entregado a EP, é startado aqui o início do tempo e custo, tá? E depois de finalizar, entregue o plano integrado. E outra marca aqui, dia 1º de dezembro. São essas datas importantes. Ok? Então vamos continuar aqui. Esforço, duração da atividade. Como é que é feito a estimativa da duração dessa atividade? Então, na aula, ele tem algumas explicações sobre a duração das atividades e como é que você pode calcular o esforço da atividade e a duração da atividade, tá? E a diferença entre esforço e duração, tá? Aqui tem uma explicação aqui do que é esforço e duração, tá? Como aqui é um resumo, a gente não vai explicar para não perder tempo, mas você não ganhar, você pode ganhar tempo, você tem de estudar essa aula. Pronto, agora nós vamos para calendário de trabalho. Então falamos de esforço, duração, agora calendário de trabalho. Padrão, sábado e domingo não útil. Então tem o outro calendário que aqui no PROS, que você pode trabalhar com calendário 24 horas. Porém, está dando muito problema. Então algumas pessoas já estão trabalhando com esse calendário padrão. Então não tem problema você trabalhar com calendário padrão, é muito interessante. Porém, vocês têm de verificar que com o calendário padrão, né, o sábado e domingo ele não entra, não é útil. Então é interessante você ter em mente isso daí, ou seja, o sábado e domingo ele não vai entrar. Então, informações do projeto está aqui, início, data de início. Tá um pouco errado aqui, data de início é dia 10 de novembro, né? Tá? E calendário padrão, né? Você botar esse padrão aqui. E tem o calendário 24 horas que eu falei no outro vídeo para vocês. Então, não continue com o calendário padrão, tá? Nesse vídeo aqui de resumo, estou trabalhando no calendário padrão. Então você verifica se é mais interessante trabalhar com padrão ou 24 horas. Ok?
Ainda falando sobre o calendário, vamos pegar o exemplo que tem no outro vídeo também, que fala sobre alterar o período útil de trabalho. Né? Então tá aqui, ó, dentro da guia projeto, alterar o período útil de trabalho. Então, do dia 24 é o recesso aí de 24 a dia 1º, né? A gente chama aqui recesso natalino, que vai do dia 24 de dezembro até o dia 1º de janeiro de 2017, tá? Então isso aí vamos marcar aí como período não útil. Então ele está marcado aí, tá? Detalhes, folga. Então tá aí, ó, de 24, né? Termina após 9 dias. Então ele é marcado como folga. Tá aqui, ó. Dias de execução, é assim, semana não trabalhada, horas úteis, não úteis. Então a gente já estimou a duração das atividades, porém, veja e observe, eu estimei algumas atividades. As demais atividades vocês devem fazer com base no que a gente fez, né? E fazer por conta própria, a execução e o encerramento, respeitando todas as exceções, os limites e prazos. Você vai ter agora por conta própria. Não coloquei nenhuma estimativa nessa parte. A minha parte era apenas apresentar até aqui no plano. Os demais é com o próprio aluno. O aluno vai ter de fazer o restante do calendário. Tá ok? Desenvolver o cronograma, datas importantes. O que seriam essas datas importantes? A gente já colocou aqui algumas, que são os marcos, né? Aprovação, entrega do termo de abertura, plano integrado, entrega do escopo, né? E aqui em execução, eu quero que vocês coloquem aí um chamado assim, que já foi apontado no vídeo anterior, que é esse aqui, ó, protótipo, que seria a menção de que você vai criar, né, que o aluno vai criar o protótipo desse projeto, ou seja, do produto desse projeto. Protótipo. É uma macro, é uma data importante, então coloca 0 aqui para o dia e vai lançar aí o dia que deve-se jogar aí esse protótipo, né, que está dentro da execução. Então seria marco para execução. E aqui vocês vão ter de criar uma marca para o encerramento. Eu não lancei nenhuma marca para encerramento, tá? Coloquei aqui lições aprendidas, desculpa. Lições aprendidas. Seria a marca aí do encerramento do projeto. Pronto. Encerrou. Aí são as datas importantes. Agora, datas acordadas. Ou seja, são essas datas a mesma. No caso da data acordada com o fornecedor, como a gente não tem fornecedor, no caso aqui as datas acordadas seriam esses marcos que eu lancei para vocês. Porém, como eu falei para vocês, esse cronograma já foi alterado várias vezes, eu só estou levando em conta o primeiro cronograma para fazer isso aqui, como é didático, então vamos levar em consideração esse primeiro cronograma. Agora, o envio, vocês têm de verificar isso no SIGA-A, porque não tem como a gente toda vez alterar para acompanhar a evolução aí do nosso semestre. Então, vamos pegar esse primeiro cronograma, ok? Então, essas datas acordadas. Restrições, já coloquei algumas restrições de tempo. No caso, o recesso natalino. Agora, o caminho crítico. Então, eu já mostrei para vocês onde vocês encontram o caminho crítico. Esse é o cronograma. Então, se a gente vai gerar o cronograma, é esse daqui o cronograma. Como é que vocês vão gerar para mim o cronograma? Duas coisas. Exportar. É a primeira forma. Você exportar o cronograma. Tá, em geração do project. Aí você pode colocar aqui, ó.
cronograma. Porém, o cronograma deve estar totalmente concluído. Ele aqui só está até plano. Tá? Você tem que fazer execução e encerramento. Dá OK. E ele vai me gerar um PDF aí com esse cronograma. Trabalho 3. Tá aqui, ó, cronograma, PDF. E esse arquivo aí você vai enviar para o SIGA juntamente com o arquivo do project. O project gera um arquivo, você vai enviar. Tá OK? Vamos ver o que é mais. Caminho crítico. Então é outro arquivo que vocês vão ter de enviar. Aqui tarefa. Vamos para o diagrama de rede. Tá aí o caminho crítico. Diminui o zoom. E vamos verificar onde está o caminho crítico. O caminho crítico normalmente é marcado pelas essas linhas vermelhas. Tá? Então tá aqui, ó, linhas vermelhas. Essa linha azul não faz parte do caminho crítico. E aí está o caminho crítico do projeto de vocês. Tá? Então é isso aí. Também como é que faz? Exporta. Exportar. Aqui, ó, bota o nome. Caminho crítico. Dá OK. OK. E vamos verificar aqui. Caminho crítico. PDF. Tá aí, ó. A legenda. Caminho crítico. Não crítico. Marco. Tá? Tá aí a legenda. Então essas são as formas de você relacionado ao tempo. A gente já concluiu aí, né, o que precisa ser colocado no tempo, né? E a próxima etapa agora é planejamento de custos. Bom, a última etapa é sobre o planejamento de custos. Aí nós temos 7.1 estimativa de custos e 7.2 determinar orçamento e 7.3 controlar os custos, né? Controlar os custos está lá na área de controlar. Uma dica para vocês aí. Lá, quando a gente fala em controle aqui, ó, controlar o custo é de uma atividade que deve ser apontada aqui. Uma dica para vocês, tá? Então, aqui nós precisamos fazer isso. Estimativas de custos. Então, a partir do momento que você vai alocando pessoas na atividade, o próprio project vai calculando vai fazendo essa estimativa de custos para você, tá? Então tá aqui, eu vou ter o gerente de projeto, administrador, gerente de projeto. Aqui na execução eu posso botar o programador, os dois programadores, tá? Programador 1, programador 2. E assim colocar nos demais, programador 1, programador 2. E ele vai calcular aí quanto é que está custando o projeto como um todo. Então vem aqui em projeto, informações do projeto. E aqui, ó, estatísticas. O projeto está custando 8.878. Mas como é que se chegou a isso? Primeiro, aí você vem aqui em relatório. Vamos aqui, painéis. Está aqui tarefas futuras, visão geral do custo. Tá? 8.000, custo restante, ou seja, sinal que quando está assim é porque ainda não foi executado nada. Nada foi concluído ainda, está no início. Tá? Então esse é o custo do projeto. Tem mais relatório. Aqui, relatório de custo, fluxo de caixa. Tá? Por enquanto não foi gastado ainda nada, ou seja, não iniciou o fluxo de caixa, não iniciou esse trabalho. Já vou mostrar para vocês como é que o project entende que iniciou o trabalho. Mas aqui em relatório, vamos ver aqui. Relatório de valor agregado. Também ele não faz cálculo porque você não executou nada. Então, se você observar lá no relatório agregado, tem de ter a execução para ele calcular. Visão geral do custo de tarefa. Deixa eu ver mais relatório.
sobre custo, visão geral de custo de recursos. Tá aí. Então, gerente de projeto, taxa padrão, né, os valores lá que foram lançados para ele, trabalho real, custo real. Como não foi nada executado, então no relatório aparece assim, sem alguma informação sobre a execução. Tá? Aqui apenas eu estou exibindo quais são os relatórios. A próxima etapa eu vou simular uma execução e você vai ver como o relatório se comporta, tá ok? Então vamos lá. Agora vamos simular aí, vamos para o gráfico de Gantt. Vamos dizer que essa parte inicial aqui do termo de abertura, entrega do projeto, até escopo e entrega da EAP foram concluídos 100%. Nós agora temos que fazer o tempo e o custo e entregar o plano integrado. Então eu vou selecionar todos eles, né? Vendo aqui informações e vou colocar aqui porcentagem concluída 100% e dá OK. Veja que aqui agora apareceu esse traço aqui, ó, 100%, tá? E aqui no gráfico de Gantt ele mostra um traço preto aqui, ó, por dentro, né? Que ele vai dizer, ele mostra a taxa de concluído. Se aqui nos demais não tem esse traço interno, para você observar. Quiser mais detalhe, você vem para aqui Gantt de controle, tá? Aí ele mostra quais atividades já foram concluídas 100%. E vamos dizer que custo e plano integrado, tempo e custo não está ainda 100%. Vamos informar que está o plano integrado 50%. Tá? Então vem aqui informação de projeto. Vamos colocar aqui, ele está 50%. Dá OK. Ele mostra aí, né? Está 50%. Então o projeto todo está 50% concluído, 54% por enquanto, né? Aqui o plano, né? 63% concluído, né? Gerenciamento de plano, porque a gente colocou esse 50%. Agora vamos ver como é que fica os relatórios. Primeiro, relatório de custo, fluxo de caixa. Tá? Então tá aqui, 5.078, custo restante falta 3.000, o total dá 8.078. Tá aí o relatório de fluxo de caixa. O que você deve fazer? Agora, exporta e bota lá, fluxo de caixa, traço, fluxo de caixa. OK. Se olhar lá na aula de execução e controle, você vai falar, ele fala sobre custos diretos e indiretos, já expliquei no outro vídeo que é isso aí. Tipo de estimativa também foi explicado lá. E tá aí o fluxo de caixa. Então é nesse modo aí que você encontra o fluxo de caixa. É no relatório. Relatório de custo, fluxo de caixa. Bom, vamos ver o que ele pede mais aqui. Aí, fluxo de caixa, baseline. Tá. Não tá mostrando muita coisa. Então vamos aqui. O relatório de valor agregado. Tá? Mas pode, aqui isso aqui também deve gerar exportar aí para PDF para ser enviado. Vamos lá, outro relatório de custo. Visão geral do custo da tarefa. Está aqui. Custo real e custo restante. Tá? No prazo. Tarefa futura. Tá? Outro relatório. De valor, visão geral do custo de recurso. Então, cada recurso, gerente de projeto, 16 horas, custo real 1.181,28. Então, aqui a homem-hora dele, né, 73,83. Aqui analista 79, 2.136, quanto é que ele custou nesse projeto.
programador ainda nada, o administrador 79 horas, R$ 1.760. Então, esses são os valores que estão chegando aí aos 5.000 e pouco, que foram os executados, né? Ainda falta 3.000, né? Foi o que a gente apontou como executado. Então, se você somar, vai dar esses 5.000 lá, que foi mostrado no fluxo de caixa. Ok? Então, são esses os relatores que você deve exportar e enviar para a gente juntamente com o arquivo do project. Tá bom? Muito obrigado. Deixa eu ver aqui, eu acredito que aí a gente já encerra tempo e fluxo de caixa. Ou tempo, gerenciamento do tempo e gerenciamento do custo. Tá bom? Então aqui, mandei o trabalho, qualquer dúvida, entre no fórum, tira dúvida e envia para mim.